Olá, tudo bem? Na aula de agora nós vamos tratar sobre um tema interessantíssimo, que é o do julgamento conforme o estado do processo. E este tema é interessantíssimo e importantíssimo e está previsto a partir do artigo 354 do CPC. E aí, para ficar didático, né, e para que a gente possa compreender essa temática, eu fiz aqui uma divisão, né, em três partes desta aula. Na primeira parte nós vamos tratar sobre a extinção do processo e a extinção de maneira mais ampla, né, as possibilidades que nós temos de extinguir o processo com ou sem julgamento do mérito neste momento processual. Depois nós vamos tratar sobre especificamente o julgamento antecipado do mérito e, por fim, do julgamento antecipado parcial do mérito. Tá? E isso é importante porque nós temos que compreender este momento processual. Então nós tivemos lá a petição inicial, depois o despacho inicial do juiz, analisando os requisitos, né? O cumprimento dos requisitos do artigo 319, do artigo 320. Estando tudo em ordem, o juiz vai determinar a citação do réu, vai agendar a audiência de mediação ou de conciliação. O réu, depois da audiência, caso não haja acordo, vai poder apresentar as suas respostas, e nós vimos nas aulas passadas as respostas possíveis, e na sequência vão ser adotadas as providências preliminares, né? Dentro aí das peculiaridades de cada caso, pode-se adotar uma ou mais daquelas providências preliminares que nós vimos na aula passada. E ao final disso, o artigo 353, quando ele encerra o tratamento sobre as providências preliminares, ele diz: cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Ou seja, não havendo a necessidade de prosseguimento do processo para a produção de provas, estando o processo, a causa madura, ou sendo possível a extinção por alguma razão do processo, neste momento processual, pode ser que aqui o processo seja extinto e não haja o prolongamento daquela discussão na primeira instância. E aí é dessas hipóteses que nós vamos tratar nessa aula. Então, o artigo 353, ao encerrar o tratamento das providências preliminares, ele já inaugura, já indica, né, que no capítulo seguinte, que é o capítulo 10, que trata do julgamento conforme o estado do processo, neste capítulo nós faremos o tratamento das situações em que poderá haver o julgamento do processo neste estado, no estado em que ele se encontra. E aí nós temos, a partir disso, o artigo 354, que trata de maneira geral da extinção do processo. Esse artigo 354 vai disciplinar que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Ele trata de hipóteses de extinção do processo. Quando ele se refere ao artigo 485, ele trata daquelas hipóteses de sentenças que extinguem o processo sem análise do mérito. O que significa isso? Nós vamos ter a extinção do processo, aquela relação jurídica vai ser extinta, sem que vai ser extinta sem que haja uma análise sobre o direito material, sobre os fatos discutidos naquele processo. Então, quando isso acontecer, o processo vai ser extinto por meio de uma sentença que a gente chama
terminativa, ou seja, ela põe fim àquela discussão, mas sem adentrar nas discussões sobre o direito material discutido pelas partes. Por quê? Porque houve algum vício, algum problema, algum vício formal que impediu o juiz de atingir a análise do mérito da demanda. Essas são as previsões do artigo 485. E a gente vai ver cada uma delas quando estudar sobre a sentença. Por ora, basta que você saiba isso, que você saiba que é possível, nesta fase do processo, se houver, por exemplo, alegação na contestação de que a petição inicial é inepta, ou seja, que ela não cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil. E aí o juiz de fato verifica, naquele momento processual, depois da apresentação da contestação e da adoção das providências preliminares, que a petição inicial é inepta. A saída, neste caso, vai ser a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, porque neste momento não vai mais ser possível fazer emenda à petição inicial, porque a fase de emenda à petição inicial já passou e ela é justamente oportunizada antes da citação do réu, tá? Indo além, ele faz referência ainda ao artigo 487 e indica que os incisos 2 e 3, ou seja, o juiz vai poder proferir sentença com julgamento de mérito neste momento processual aqui, em duas hipóteses, nos termos do artigo 354, né? E fazendo referência então ao inciso 2 do artigo 487, que trata da prescrição e da decadência. A prescrição e a decadência são o que a gente chama de prejudiciais de mérito. Quando o juiz decreta prescrição ou decadência, ele, na verdade, profere uma sentença de mérito, porque a prescrição e a decadência têm íntima ligação com o direito material. Então, nesse caso aqui, o processo será extinto com análise de mérito. E a doutrina esclarece, na verdade, que esta sentença está prevista lá no artigo 487 como uma sentença de mérito, mas ela seria, na verdade, uma falsa sentença de mérito. E por que falsa sentença de mérito, né? Porque nessa hipótese o juiz não vai dizer a quem pertence o direito material em razão da ocorrência da prescrição e da decadência. E fica fácil a gente saber que prescrição e decadência são matérias de direito material, né? Porque a gente estuda esses temas lá em direito civil, né? A gente não estuda prescrição e decadência no processo civil. Por isso que, quando o juiz decreta uma delas, o que se reconhece é que houve uma sentença com análise de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2. Já o 487, inciso 3, trata da sentença que homologa ou o reconhecimento jurídico do pedido, ou uma transação ou uma renúncia à pretensão. Então, o reconhecimento jurídico do pedido a gente já viu quando estudou sobre as respostas do réu, né? Que significa o reconhecimento jurídico do pedido? Significa que o réu, em vez de contestar, em vez de se defender, responde dizendo que o autor tem razão, né? Ele reconhece que aquele pedido que o autor está formulando é um pedido que merece procedência. Então, quando isso acontecer, só vai caber ao juiz, tão somente, a homologação, né? Porque este ato de reconhecer a procedência do pedido é um ato de disposição do direito pelo réu e ele pode perfeitamente fazer isso, obviamente, quando se tratar de um direito de natureza disponível. Além disso, além do reconhecimento jurídico do pedido, o juiz vai homologar uma eventual transação, ou seja, um acordo estabelecido entre as partes que diga respeito ao direito material. É possível que isso aconteça mesmo depois da apresentação da contestação, né? Não deu acordo lá na audiência de conciliação, mas depois as partes acabaram
chegando a um consenso a respeito daquela discussão. Então é perfeitamente possível que elas protocolem um acordo escrito e peçam então ao juiz a homologação do acordo. E por fim, o juiz vai também, se acontecer, homologar a renúncia à pretensão. E renúncia é um ato, neste caso, do autor, né? O autor que propõe a ação, ele vai poder renunciar à pretensão que foi formulada por ele, né? E quando se diz que houve renúncia, se diz que o autor está abrindo mão do direito material que ele pediu lá na sua petição inicial. Não se trata de uma mera desistência do processo, porque quando eu desisto do processo, eu posso propor aquela ação posteriormente, porque a desistência leva à extinção do processo sem análise do mérito. Quando a gente trata de renúncia à pretensão, veja, a pretensão é do direito material. Então, quando eu renuncio à pretensão, eu estou abrindo mão do direito material. Eu propus uma ação de cobrança do valor de R$50 mil. E aí, depois, eu protocolo uma petição dizendo que eu estou renunciando àquele direito de receber o valor de R$50 mil. O juiz, então, vai homologar essa minha renúncia, proferindo uma sentença nos termos do artigo 487, inciso 3, com análise de mérito, homologando, então, o meu ato de disposição de vontade. Ok? Indo além, você está percebendo aqui que a Odete Reutemann, hoje, ela está levemente carente. Mas vamos continuar com ela aqui na aula, tá? Mas não presta atenção nela, presta atenção em mim. Parágrafo único do artigo 354, né, continuando a tratar aqui a respeito da extinção do processo, ele disciplina que a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então é possível, veja bem, é possível extinguir o processo nos termos do artigo 354 totalmente, né, levando em consideração a disposição do caput, mas também é possível ter aqui uma decisão parcial que extinga o processo, seja extinguindo o processo sem análise do mérito, seja com análise do mérito, tá? Essa possibilidade é dada pelo artigo 354. Eu vou usar um exemplo aqui. É possível que o juiz reconheça que a petição inicial seja inepta, mas não toda ela, com relação a um dos pedidos que foi formulado, ou que, né, um dos que foram formulados pela parte autora. Então, um pedido, naquele especificamente a petição é inepta. O que o juiz vai fazer? Vai extinguir o processo com relação àquele pedido. Então, nós vamos ter aqui uma decisão parcial, de extinção parcial do processo. Quer dizer, o processo vai prosseguir com relação àquele pedido em que a petição não é inepta e se encerra com relação àquele em que ela é inepta. Como se trata aqui de uma decisão parcial, quer dizer, o processo vai seguir parcialmente, a decisão proferida nós não vamos chamar de sentença. Se ela foi proferida com base no caput do artigo 354, nós temos uma sentença, e dela é completa, total. Se ela foi proferida com base no parágrafo único, ela é parcial. E sendo parcial, ela vai ser impugnada, nós não vamos chamar de sentença, vamos chamar ela de decisão interlocutória com conteúdo de sentença, ou decisão interlocutória de mérito, ou de decisão interlocutória que extingue o processo, ou parcialmente o processo, sem análise de mérito. E aí, o recurso cabível vai ser o recurso de agravo de instrumento, tá? Por que dessa previsão da extinção parcial do processo, né? Porque é possível, por exemplo, que agora pensando num exemplo de extinção parcial de mérito, é possível que o réu, na sua contestação, reconheça juridicamente o pedido com relação a uma parte dele e com relação a outra parte ele conteste, né? Então, ele se reconhece, por exemplo, devedor do valor de R$30 mil, mas com relação ao restante, o autor está cobrando 200 mil. Ele diz, não, eu devo 30. Então, ele reconhece juridicamente uma parcela do pedido. O juiz pode, neste momento do processo, então, proferir uma sentença, né,
homologando uma decisão interlocutória de mérito, nesse caso homologando esse reconhecimento parcial do pedido, a fim de que o autor já possa ter reconhecido judicialmente esse direito que ele está postulando diante mesmo do reconhecimento jurídico do pedido formulado pelo réu. Então ele profere essa decisão interlocutória que tem conteúdo de mérito, homologando o reconhecimento parcial do pedido e extinguindo o processo com análise de mérito parcialmente nesta decisão interlocutória. E aí o restante, os outros 170 mil com relação a eles, o processo vai seguir a fim de que as partes discutam. Isso tem a ver com aquele direito que todos temos, de ter a prestação jurisdicional em tempo razoável. Então, se eu já tenho a possibilidade de fazer a análise do mérito, ainda que seja de uma parcela do que está sendo pedido, é perfeitamente possível, e a lei oportuniza isso, nos termos aqui do artigo 354, parágrafo único, que o juiz profira essa essa decisão interlocutória de mérito. Indo além, a segunda parte dessa aula, nós vamos tratar do julgamento antecipado de mérito. Aí o artigo 355 disciplina: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, inciso 1, não houver necessidade de produção de outras provas, e inciso 2, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Então aqui nós temos duas possibilidades, de um julgamento antecipado do mérito. Por que a gente fala de julgamento antecipado? É porque, em regra, depois das providências preliminares, vai se abrir a fase de saneamento e organização do processo, depois a fase de instrução e, depois disso, a sentença. Agora, se não há a necessidade de produção de provas, quer dizer, se tudo aquilo que era necessário provar já restou provado, é o que está previsto no inciso 1, ou se o réu for revel, não tiver produzido ou pedido a produção de provas, ou já tiver ocorrido o efeito da confissão ficta, quer dizer, os fatos alegados pelo autor vão ser considerados verdadeiros, não tem por que eu abrir a fase probatória. Por conta disso, vai ser possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355. Tá? Tudo isso para evitar a prática desnecessária de atos processuais, porque se reconhece nessas hipóteses aqui que a causa já está madura, ou seja, já produzi todas as provas necessárias para demonstrar a respeito daquela controvérsia, ou a controvérsia já não há mais porque o réu é revel e não há outras provas a serem produzidas, então é perfeitamente possível o julgamento. E neste caso, do artigo 355, nós sempre vamos ter uma sentença de mérito. Diferente do artigo 354, que a gente podia ter uma extinção sem análise do mérito ou uma extinção com análise do mérito, aqui no 355 sempre vai se tratar de decisão com análise do mérito. E a natureza jurídica da decisão que se profere aqui é de sentença, porque quando eu aplico o 355, eu estou tratando de o julgamento de todo o pedido, de todo o mérito daquele processo, certo? E em razão disso, como eu tenho uma sentença, o recurso cabível vai ser o recurso de apelação. E a terceira parte dessa aula diz respeito também ao julgamento antecipado, mas a um julgamento antecipado parcial de mérito. Então, enquanto o artigo 355 trata de um julgamento total do mérito, o artigo 356 trata de um julgamento parcial. Disciplina, então: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1. mostrar-se incontroverso, 2. estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Então vamos ver. No caso do inciso 1, um pedido ou uma parcela do pedido se mostra incontroversa. E aqui pode até haver de certa maneira, uma superposição
legislativa do artigo 356 com relação ao parágrafo único do artigo 354, né? Eles são semelhantes em alguma medida. Sempre lembrando o seguinte, o artigo 356 ele só trata de julgamento de mérito. É julgamento parcial, mas é julgamento de mérito. Já o artigo 354 ele trata do julgamento com análise do mérito em algumas circunstâncias e sem análise do mérito em outras circunstâncias, ok? Então, no caso do inciso 1, se algum dos pedidos ou uma parcela desses pedidos se mostrar incontroversa, o juiz pode decidir parcialmente, né, proferindo uma decisão interlocutória com conteúdo de mérito, né, para resolver aquela parcela que se mostra incontroversa de uma vez, e tudo isso em razão também da duração razoável do processo, ou, no caso do inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, eu não tenho outras provas para serem produzidas com relação a uma parcela do pedido. Todas as provas necessárias já foram produzidas, são as provas documentais que estão na petição inicial e na contestação. Então, não tem testemunha, não tem perícia, não tem que fazer inspeção judicial. Tudo que seria possível produzir de prova já foi com relação a um dos pedidos ou uma parcela dos pedidos. O que vai acontecer? O juiz, então, vai poder fazer um julgamento antecipado parcial daquele pedido ou de parcela daquele pedido, e o processo vai continuar correndo com relação ao restante, né, daquela parte que ainda necessita produzir provas, enfim, né, da necessidade de demonstração de outros fatos que vão servir para demonstração de outro pedido ou de uma outra parcela daquele mesmo pedido. Tá? Aqui nós vamos ter uma decisão interlocutória com conteúdo de mérito, e o recurso cabível nesse caso vai ser o de agravo de instrumento. E a gente aplica, né, nesse caso aqui, o parágrafo 5º do artigo 356, né, que vai disciplinar que a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento, certo? Os demais os demais parágrafos aqui desse artigo 356 tratam de liquidação e de execução desta decisão aqui, que resolve parcialmente o mérito da demanda. E não vale a pena, neste momento dos nossos estudos, a gente se aprofundar na análise dessas disposições, né, porque elas dizem respeito a um tema que você vai acabar estudando em outra fase de processo, que é a fase do processo de execução. Então, e até mesmo para compreender isso, você vai precisar de alguns conhecimentos básicos a respeito do processo de execução. E aí, para não confundir as coisas, nós não vamos fazer análise dos parágrafos 1º a 4º, certo? Mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Eles são, mas o estudo deles fica reservado para um outro momento, certo? Era isso o que eu tinha, e a Odete Reutemann também tinha, para tratar contigo a respeito do julgamento do processo no estado em que ele se encontra. A gente se vê numa próxima aula em que nós vamos tratar sobre o saneamento e a organização do processo. Até mais!